Aceitem todos a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia, dizendo: o templo precisa de reforma. E quero subordinar esse tema num texto bíblico que se encontra no Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, capítulo 2, vou ler do versículo 16 ao 22. Dizem assim: E disse aos que vendiam pombos: Tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de venda. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: O zelo da tua casa me devorou. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: Que sinal nos mostras para fazeres isto? Jesus respondeu e disse-lhes: Destruí este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: Em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isto, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Hoje é 1 de julho de 2024. Quero desejar já para todos que estão me ouvindo um ótimo dia e uma semana ricamente abençoada. Quero pedir aqui oração e os senhores, em vossas orações, apresentem a irmã Nazaré Guzmão, seu esposo, lá da cidade de São Bernardo do Campo, em São Paulo. Precisam muito das nossas orações. E eu prometi que iria pedir aqui a todos vocês oração, para Deus abençoar esses nossos irmãos ali. E agradeço, viu, minha irmã, pela oferta em nossa missão. Santíssimo, poderoso Deus, é no nome de Jesus que estou aqui em oração. Quero apresentar a cada ouvinte. Apresento a família de todos, a minha família, a minha vida, essa missão. Em especial, te apresento a irmã Nazaré Guzmão, seu esposo. Eles precisam de uma vitória no que diz respeito à vida dela, profissional. Então, Senhor, orienta e dê vitória. Nós cremos no teu poder. Fica com cada um de nós. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei o tema para a palavra do dia, dizendo: o templo precisa de reforma. Escolhi aqui um tema bíblico, onde encontramos Jesus purificando o templo. Aqui, Jesus está purificando o templo de tijolos, que foi ali escolhido para ser, como ele mesmo disse, a casa do Pai dele, casa de oração. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é quando Jesus fala de um templo, e Jesus dá esse exemplo para nós. Paulo fala, mais na frente em sua carta aos Coríntios, segunda carta, se não me engano, depois eu vou ver se eu menciono aqui o versículo sobre isso, mas a gente vê Jesus falando sobre o seu corpo como sendo o templo, e um templo de Deus. Assim, nós devemos, se Jesus se considerou, assim, considerava o corpo dele como o templo de Deus, ele disse que em 3 dias ele reconstruiria aquele templo que os homens iriam destruir. O templo de Jesus, chamado corpo de Jesus, nunca foi atingido, ou seja, precisaria ele de reforma como os nossos templos, nossos corpos. Por quê? Porque Jesus em tudo foi tentado, porém sem pecado. Então, esse templo de Jesus, na sua vida aqui
terrena, né, na sua natureza humana, nunca precisou de reforma. Já nós, filhos de Adão, desde que Adão pecou, a gente já nasce precisando sempre de uma reforma, de estar sempre ajeitando aqui e ali esse templo chamado nosso corpo. E aí a razão dessa mensagem é que eu estive pensando em tudo que esta nossa geração, né, a geração atual, tem criado como assim, uma inovação sistêmica, né, um sistema novo, inovado, e isso tem provocado drásticas mudanças, gente, tanto fora como dentro da igreja. Vocês percebem isso, nós percebemos de uma forma clara. Os tempos estão mudados e mudado para pior, viu? Tudo está mudando para pior. Por isso hoje eu quero falar de uma reforma que, ao meu ver, é obrigatória. A reforma do templo. Repito, não estou falando do templo, aquele do seu bairro, né, do meu bairro, que a gente congrega, mas estou falando de cada um de nós, pois nós somos templos de Deus. Como disse no início, Jesus falou dele próprio, do seu corpo como templo, nós também devemos considerar o mesmo. E aí, tenho certeza que cada dia nosso templo precisa de alguma mudança, alguma reforma. Eu fiquei aqui pensando, enquanto essa mensagem vinha para mim, sobre a minha casa, né? É uma casa humilde. Aí fiquei observando as paredes da sala, as paredes da cozinha, o próprio banheiro, tudo precisa de uma reforma. O reboco está caindo, né? Eu digo isso sem constrangimento, tá? Porque passam-se os tempos, os anos, né? E a gente não vai fazendo a devida manutenção e chega ao ponto de estar numa situação quase que insustentável para se habitar, né? E assim somos nós no sentido espiritual. Esse templo nosso, essa casa do Espírito Santo. Paulo, o apóstolo, ele fala sobre a questão da mistura dentro do templo ou a mistura no templo. Não estou falando no templo, que a gente sabe que já existem misturas no templo, né, de tijolos, modismo, muita coisa do mundo adentrou na igreja, né? A liturgia do culto foi alterada. Não estou falando dessas misturas também, que já existem lá, mas estou falando da mistura do templo do nosso corpo. Veja o que aqui Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 16. E que consenso tem o templo de Deus, aqui está falando de nós, viu? Nosso corpo, com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então, não pode haver mistura, não há um consenso do templo de Deus com os ídolos. O que é que a gente entende aqui com ídolos? É tudo aquilo que venha contaminar esse templo aqui, esse corpo, a prostituição, né? Alguma coisa que a gente fala que, com certeza, são palavras que o Espírito Santo de Deus se entristece, coisas da mente, sabe, o próprio comportamento, né? Que muitas vezes a gente passa a andar igual, né? Agir igual às pessoas que não têm Jesus no coração ainda. Então, Paulo pergunta se há algum consenso, né? Algum acordo, se parecem templo de Deus com os ídolos. Então, nós somos esse templo que precisa sempre de um reparo. Vamos reparar se tem alguma coisa que está sendo ídolo para nós neste templo, né? E Paulo, também fala na sua carta aos Efésios, capítulo 2, algo interessante sobre essa questão do templo, só que em conjunto, né? Ou seja, a igreja no coletivo é um templo. Todos nós
como membros juntos, formamos esse templo também, no que diz respeito à construção que Jesus, ele é a pedra principal. Efésios capítulo 2, versículo 19, diz assim. Eu vou ler até o 22, tá? Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício, aqui a construção do templo aqui, tá? Que é a igreja no coletivo. Vamos lá. No qual todo edifício bem ajustado, ou seja, tem que estar tudo unido, Os irmãos. Aí ele segue, cresce para templo, tá vendo? Santo no Senhor. Então a coletividade bem ajustada, Os irmãos juntos, formando o coletivo, cresce para se tornar o templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Então é uma responsabilidade muito grande, não só nós como indivíduo, ou seja, individualmente somos um templo e o templo de Deus, mas quando nós nos reunimos e congregamos, debaixo do mesmo teto ali, naquele lugar que foi escolhido, reservado para a adoração a Deus, quando nós estamos juntos, aí Paulo diz que nós estamos ali sendo o templo do Senhor. Agora, para isso, Paulo diz, tem que estar esse edifício bem ajustado. Então tem que haver união entre os irmãos, tem que parar com aquela coisa de vaidade, porque eu prego melhor, porque eu canto melhor, tem que parar com aquela coisa de inveja, Muita coisa aqui tem que deixar de ser para estar bem ajustado. Por isso que até esse templo no coletivo precisa de reforma. Para isso existem os cultos de doutrina, cultos de ensinamento da palavra de Deus, para que esse coletivo, esse templo juntos, todos nós juntos formando esse templo, vá cada vez mais sendo ajustado pela palavra de Deus. Então eu quero concluir dizendo que façamos, isso é logo para mim em primeiro lugar, uma reflexão e vejamos onde precisa haver uma reforma nesse templo, Será que as paredes estão caindo, como eu já disse da minha casa que eu moro? Será que está faltando energia? A gente deixou de pagar a luz? Ou seja, Jesus não está mais brilhando como luz em nossas vidas, nosso templo, em nossa casa? Vamos reformar o templo. Façamos essa introspecção. Vamos olhar para dentro de nós. Amém? Ótimo dia a todos. Servo de Deus, Gessé.